Bom, e aí pessoal, esse vídeo aqui na verdade eu acho que dá pra todo mundo dar uma pesquisada sobre, refletir sobre ele. Mas basicamente eu tô fazendo um para um amigo meu, que eu conversei com ele ontem, a gente tava passando algumas informações e eu acabei parecendo que tava ignorando algumas umas informações ali, né? Mas na verdade eu expliquei pra ele, falei, ó, eu sigo uma linha de pensamento, né, um raciocínio ali que acaba fazendo com que alguns temas eu elimine, eu não invista muito tempo nele, porque dentro daquilo que eu determinei como certo, ele já não encaixa, então não faz muito sentido. Talvez eu esteja errando, mas a gente tem que fazer isso, tem que assumir os riscos, né? Bom, qual que é o intuito desse vídeo aqui? É apresentar essa forma que eu pesquiso, né? Para que ajude, para que vocês também possam desenvolver fórmulas para poder pesquisar. Por quê? Porque eu noto hoje que existem pessoas que elas seguem aquilo que é mais interessante para ela. Então ela não consegue falar assim, ó, por pior que seja esse assunto, não me agrade, aquilo que eu determinei como certo entra pro lado esquerdo e não pro direito. Vai fazer o quê? Eu preciso ver esse outro lado. Então, que eu falo de direita e esquerda é no sentido de o direito ser o correto para ela ali. Talvez seja o ego dela falando que aquilo ali é certo. Então o esquerdão não quer olhar porque para ela vai perder todo o sentido, tudo aquilo que ela pesquisou perde sentido. Então, pelo ego dela, ela não abandona aquela informação, né? Então eu acho que a gente precisa determinar sim o que a gente vai pesquisar. Você precisa ter uma linha, seja ela ridícula, seja ela defeituosa, assim, insuficiente, enfim, seja lá o que classifique, precisa ter uma opinião, né? Basicamente é isso. Hoje eu uso uma coisa que antes eu usava meio que, sei lá, sem saber o que eu fazia, mas é o porquê, o como e pra quê, né? Hoje eu já sei que existe essas três palavras aí para auxiliar. Existiam outras, né, outras ferramentas para você tentar refletir sobre o assunto. Mas essa aí coube muito bem para o que eu faço hoje. Então eu uso essas três palavras tanto interiormente quanto exteriormente. O que seria isso? Interiormente é para minha pessoa. Por exemplo, independente de qualquer coisa, por mais que minha opinião seja uma opinião de retardado, louco, nada a ver, só eu tenho esse entendimento. Tudo bem, isso é meu, independente, eu tenho o direito de seguir essa linha de raciocínio. E o externo seria para analisar as outras pessoas, analisar as informações em si, né, para ver se isso tem algum peso. Bom, quando eu começo a pensar interiormente, eu falo assim, ó, para quê? Então eu pego um assunto e falo assim, eu falo assim, por que que eu pesquiso? Por que que eu tô fazendo isso aqui, né? Pra quê, né, primeiramente? Pra que que eu tô fazendo isso aqui? Tô fazendo porque eu tenho interesse em saber sobre determinado assunto. Então, eu tenho interesse naquele assunto. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu tô cansado de repetir as informações e ao mesmo tempo não conseguir confirmar nada. Eu fico aqui, falo, chega alguém quebra, eu vejo que faz sentido quebrar esse meu raciocínio, só que eu fico jogado, eu não consigo entender nada, não entro em linha nenhuma. E isso você sempre vai ter em dois pontos. Pessoas que quebram seu raciocínio porque elas são pessoas que querem te ajudar, não ajudar porque elas têm uma verdade absoluta, mas elas querem te ajudar, falam assim, ó, isso aí tá meio passado, dá uma olhada aí que não tá funcionando. E tem outras que realmente é por maldade, para tentar fazer você virar um seguidor, né? Ela mandar e você obedecer. Mas enfim, eu acho que cabe a gente observar, né, com o tempo e a atitude de cada pessoa para você já eliminar essa pessoa só pela atitude. Então, por isso que eu já algumas pessoas eu vejo sei lá, 3 minutos dela falando eu já elimino, mesmo tendo informação boa, porque eu falo, ó, se a raiz dela já não é tão saudável, provavelmente eu corro um risco muito grande de acabar sendo condicionado por essa pessoa. E isso é meio difícil hoje, né? Pelas diretrizes que eu já determinei, mas eu já não consigo perder mais tempo, não tenho mais paciência para isso, né? Bom, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou determinar ali o que seria correto para mim, o que seria justo, o que eu avalio como certo e como errado. Quando chegar num ponto, uma bifurcação, o que eu vou seguir? Qual que vão ser a- os meus pontos ali comparativos, né? O que vai me dar respaldo para tomar uma certa decisão, certo? Por que eu falo isso? Mas aí tá ficando uma coisa meio louca, etc. Você vai ter criando um sistema. Não é isso.
exemplo, quando você trabalha, a gente usa uma palavra que a gente usa aí, a gente usa com muita frequência na verdade. A gente fala, vamos, né, vamos projetar alguma coisa. A gente não pensa nem no sentido projetar, né, no que quer dizer projetar. Então, exemplo, quando eu pego uma lanterna, eu ligo ela, eu estou projetando a luz na parede. Eu quero enxergar o que está naquela parede. Por quê? Para eu chegar naquela parede, eu teria que colocar o rosto ali, entender mais próximo, porque está meio escuro. Então, antes de eu ir naquele lugar, eu acendo a lanterna e olho de longe. Falo, bom, vale a pena eu ir até lá. Não preciso ir até lá olhar para poder ver se é bom. Então, mais ou menos isso que eu tento fazer. Então, eu determino algumas diretrizes, alguns valores, algumas decisões que me ajudem, né? Então, quando alguém me aparece com uma ideia, eu ligo a lanterna, olho e falo, putz, a raiz não é muito boa, não vale a pena eu ir até aí, né? Então, porque você olha o geral, se você vê que aquilo é prejudicial, que você tem um sistema ali escondido por trás, né? Que normalmente é assim, você vê ali um brinquedo bonitinho, cheirosinho, né? Cheiro de brinquedo novo, né? Criança assimila, eu assimilava muito esse cheiro de brinquedo novo. Só que por trás você não vê que tem um adulto ali, fedido, podre atrás, ali mexendo nesse brinquedo, falando: vem aqui, vem aqui. Se você usar essa lanterna, você ilumina o brinquedo e quem tá atrás e você fala: não vou aí, não vou perder meu tempo, por mais que esse brinquedo seja interessante, eu não vou mexer nessa merda. Acabou, né? E você começa a ter uma visão e esse adulto ele acaba, quando você começa a visualizar, você vê que é só uma criança perdida mexendo com um brinquedo ali. Enfim, ele é muito mais fútil do que aquilo que você achava. Você achava que era um monstro, na verdade é uma coisa muito mais fútil do que você imaginava. Bom, quando eu determino isso, eu vou examinar cada palavra. Então, exemplo, eu determino que eu preciso encontrar uma coisa certa, uma coisa justa, uma informação coerente e independente de controle humano, certo? Então eu vou examinar cada palavra para poder saber, ter uma opinião. Então alguém fala assim: mas o que é justo para você? Então você fala: eu acho que justo é isso, 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 isso. Mas certo é muito, porque existem pessoas que trabalham com palavras, é um saco isso, mas em alguns casos é interessante, em outros é um saco porque ela está tentando te dar um nó. Então quando ela fala assim: mas o que é correto para você? Porque você tá acabando ali com os argumentos dela, então ela vai tentar minar pontos seus, né? Então tu fala assim: o que é certo pra você? Você fala: certo pra mim é isso, ó, segue essa linha, essa linha, essa linha. Saiu disso aqui, pra mim é errado. E aí? Então você já tá sabendo o que você tá falando, né? Isso cabe muita pesquisa, passar muito tempo pensando, analisando, né? Enfim, é o que a gente precisa investir mais. Bom, fazendo isso, pra mim, eu vou usar isso externamente. Então, exemplo, eu vou pegar um assunto, né? Eu vou seguir mais ou menos o que eu passei e como é que eu acabei chegando nessas conclusões e por que eu sigo essa linha hoje, pessoal, né? Bom, no começo eu vi o assunto extraterrestre. Então eu falava: nossa, legal, porque desde molequinho eu ouvia falar que existia, não sei o que, e passava nave no céu, e eu ficava louco e nunca vi merda nenhuma. Então eu ficava louco, eu falava: pô, não é possível, todo mundo viu, tirou foto, eu não vi, e eu ficava doido. Então há 3 anos atrás, 4 anos que eu parei tudo, parei de trabalhar, fiquei 9 meses parado, mais ou menos. Não fiquei grávido, eu só parei de trabalhar para entender e acabou sendo nesse tempo. Então eu comecei a analisar tudo. Então eu falei: bom, se existe ET, eu vou pesquisar sobre o ET e agora que esse ET vai chegar na Terra e eu vou ver essa birosca. Então eu comecei a ver documentários, notícias, comecei a juntar informação e ver foto, como é que analisava cada foto, usando o Photoshop, etc. E comecei a notar que todos falavam e desfalavam sobre o assunto. Isso entrou no meus porquê, como e pra quê. Falei: bom, se fala e desfala, por quê? Pra quê? E como? Bom, se ele não prova nada, por quê, pra quê e como que tá fazendo isso? Então eu vejo sempre o lado positivo e o lado negativo dessa informação. Como isso? Então, exemplo. Se eu provasse que existe ET, onde isso chegaria? E viajo, eu faço o que o pessoal chama de brainstorm, né? Chuva de ideias. Então eu vou fazer um brainstorm sobre aquele assunto. Então eu vou chover de ideias. Se existisse ET, onde levaria? Levaria que as pessoas seriam mãozinhas e elas viriam que elas são pessoas inocentes, que o universo, e viajaria naquilo ali. E depois eu tentaria fazer o que eles chamam de brainwrite, que seria tipo você começar a passar suas ideias para o papel. E aí você começa a analisar cada ponto. Então existem algumas técnicas que você pega aquela informação e você fala assim:
qual que é o efeito, qual que é, qual que é o efeito, qual que é a causa daquele efeito, como você vê a solução para aquilo ali e onde chegaria, em quanto tempo, etc. Então você começa a rabiscar mais ou menos essa ideia. Então você vai para a segunda. Ah não, eu vejo que ela é prejudicial, porque os ETs atacariam a Terra e acabaria com todo mundo e mataria tudo. Por quê? Qual a causa, o efeito, etc, etc, etc. Ah não, eu vejo que isso poderia ser uma ferramenta de um sistema maior, que hoje eu não tenho a mínima ideia de como funciona, mas eu suspeito que exista, que seja mais uma nova forma de controle mental das pessoas e fazer ali uma implantação de um sistema mundial único, né? Então falar, então por quê? Eu vejo por causa disso, disso e disso. Então eu analiso cada ponto, cada situação e vejo também os pontos a favor e os contras para poder ter um parâmetro. Por que eu faço isso daí? Aí volta lá no começo. Você sempre reflete isso. Você sempre tem que ter isso como sua linha de raciocínio, sempre como a sua diretriz, né? Por quê? Você não se perde. Então, até mesmo para você ter aquela chuva de ideias, você tem já dentro de uma linha que você considera lógica, que para você faz sentido. Com certeza você vai encontrar informações que você nunca desconfiou que existia. Então vai caber a você, como você não sabe sobre aquilo, examinar. E você vai investir tempo naquilo ali, não tem jeito. E às vezes você vai perder tempo vendo alguma coisa. E com o tempo você vai começar a ver que só de ligar a lanterna não vale a pena mexer naquele assunto. E é o que eu faço hoje. Bom, resumindo, eu acabei ficando doido com esse assunto de ET. Falei, não, tem que existir. Acabei que não contei nada. Porque toda vez que eu ia pesquisar a fonte, o que eu fazia? ET, não sei o que. Aí via o nome de alguém, pegava o nome de alguém e falava a farsa do fulano. Aí descobria um monte de argumento que aquilo não era possível. E via o cara, tipo, nos making off ali do vídeo, o cara sem graça, com pergunta que acabava com a teoria do cara. Então eu falei, bom, tá podre esse negócio, não tá funcionando, cara. Isso. Então eu via a fonte, eu vi o site que era mal feito, que o site era novo e falava que o assunto era antigo. Eu via que não tinha seriedade naquele site. Eu via qual que é o pensamento, onde levava aquele objetivo do cara. Eu via que na verdade o cara estava criando aquilo ali para um mercado, para você começar a investir em ET, em roupa, em camiseta, etc. O cara tinha uma loja sobre o assunto, enfim. Aí o cara batia o pé que não era, que ele estava aproveitando, estava querendo gerar dinheiro em cima do negócio, não tem jeito, não tem como a gente ignorar o assunto. Porque o cara ele falava que era muito ligado à verdade, mas na verdade não era. Ele estava tentando investir, né? Viver só daquilo ali que o ego dele dizia que existia. E aí ele começou a colher informações do jeito que interessava. Então uma informação batia para aquilo ali e ele abraçava. Quando era contra, ele ignorava e deixava quieto lá. Ele não chegava a analisar. E é isso que a gente não deve fazer, né? E eu vou explicar já. E a outra parte era que eu analisei sobre o assunto ET era... será que essa informação de existir um ET não condicionaria a gente a outras pessoas? Então eu cheguei nisso, eu cheguei e falei, bom, se existir ET, eu tenho uma possibilidade muito grande de estar sendo condicionado a outras pessoas. Por quê? Porque se existisse um extraterrestre, não seria condicionado a um governo americano ou qualquer coisa do gênero desses seres não se apresentarem. Mas há relato, tem relato, você viu? Eu vi, tá a prova, mostra. Mas a gente não consegue ver isso. A gente vê que faz muito sentido, faz. Mas até o momento não apareceu nada. Por exemplo, se aparecesse igual o Independence Day. Então eu falo, opa, então sim, né? Vamos ver. E mesmo assim eu falo assim, pera aí, vamos ver. O que eu conheço de tecnologia? Será que isso aqui realmente é de um extraterrestre? Será que o ser humano é capaz de fazer um negócio desse? E questionaria. No pior das coisas eu estaria aprendendo. Eu estaria refletindo sobre o assunto. Eu teria uma opinião minha. Enfim, então de qualquer forma, se você faz de uma forma sadia, se você pensa sobre o assunto, você sempre vai estar aprendendo, né? Por mais que você pense que isso é ruim, né? Que vá prejudicar, enfim. Outra coisa, isso eu fiz para vários assuntos. Então eu entrei na política. E eu falei, bom, eu não entendo nada de política, até hoje não entendo nada, e vou tentar ver o que acontece, porque todo mundo fala de notícia da Terra, fala notícia do G1, fala um monte de coisa. E eu não tenho opinião sobre nada. E quando eu vejo ainda, eu não vejo muito sentido naquilo ali, então eu não consigo nem captar muita informação, nem guardo na cabeça. Então eu fiz isso para política. Depois fiz para religião, revi o que eu via como religião. Então eu era cristão, tá, então isso aqui tem que funcionar. Quando eu entrei dentro do sistema cristão, eu comecei a destrinchar a informação e vi que não estava fazendo sentido. Eu falei, bom, peraí, tem contradição, o texto fala uma coisa, as pessoas estão praticando outra. Então isso foi muito melhor que a política, foi melhor que extraterrestre, porque eu comecei a aprender muito mais. Eu comecei a ver os valores de uma coisa que
está escrita e as pessoas estão praticando outra coisa. Então isso foi um parâmetro muito bom. Por exemplo, eu não consigo provar a existência de um criador único, etc, etc. Não consigo, e nem tenho interesse. Eu acho que isso é muito particular de cada um. Mas eu comecei a ver que provar que as pessoas estão praticando uma coisa e lá está escrito outra é muito fácil. Então eu falei, bom, isso aqui existe uma verdade, alguma coisa que a gente não entende ainda, a gente está buscando, mas existe, né? E isso foi legal porque eu conversei com um amigo meu, a gente conversando, trocando informação, ele falou, realmente, isso aí eu desconhecia, ele é ateu, né? Então, qualquer coisa que você passe, ele mesmo admitiu, ele falou assim, por mais que você me passe informações coerentes sobre o assunto, eu tenho um nojo tão grande sobre o sistema religioso, sobre as religiões, que eu não consigo nem apurar, cara. Às vezes você vai falar uma coisa que é interessante, mas eu não consigo, por raiva, né, por nojo disso daí. Eu falei, eu entendo, é compreensível, né, porque dá nojo, dá raiva, né, como é que você vai analisar uma coisa que você tem nojo? E o que eu entendo pra isso é que, assim, quando você não consegue esconder alguma coisa, você deixa ela bem aparente. Só que aí você é igual uma peça de moto, você não consegue esconder um parafuso ali na carenagem da moto, né? Não tem como colocar um outro tipo de parafuso de rebite porque vai ficar feio. Então você manda cromar aquele parafuso, vai ficar na cara, a pessoa vai achar que aquilo ali é um acabamento, é uma coisa que você colocou porque queria, e não porque aquilo ali infelizmente está ali e não tem outra solução, né? Então eu vejo mais ou menos isso. Então a gente tem essa dificuldade tanto de trocar informações com pessoas que teoricamente a gente acha que tem uma visão completamente diferente, né? Até para conversar com pessoas que têm a mesma ideia, enfim. Bom, basicamente é isso que eu sigo. Então é por isso que eu usei algumas ferramentas aí para poder me ajudar e eu não perder tempo, ter que chegar até a parede para poder ver o que é. Então eu olho e falo, tudo isso indica condicionamento a um sistema. Isso aqui está preso a isso, aquilo e aquilo. E quando está preso a sistemas, eu vejo que é uma forma egoísta que a gente tem. Porque isso é um desejo nosso, seja ela explícito ou oculto, um desejo, sei lá, subliminar, enfim. Então eu não consigo mais seguir isso. Então é por isso que eu acabo cancelando. Então eu espero que tenha ficado claro. Se precisar, vocês me avisam. Eu penso em alguma coisa aqui mais direta, mais curta para explicar, mas acho basicamente é isso. E é até interessante eu não mostrar tudo, porque vocês desenvolvem aí um modo de pesquisa de como vocês devem seguir. Mas basicamente é isso que eu sigo, né? Espero que tenha sido claro aí, Luiz. Qualquer coisa você me avisa, a gente vai trocando informação. Mas é por isso que eu abri mão de alguns assuntos, né? E fiz testes, viu? Eu não abri mão porque eu não gostava. Eu abri mão porque por exemplo, para finalizar, que eu esqueci de falar. Por exemplo, se você me falar assim, o homem foi à lua ou não? No meu entendimento hoje, eu acredito que não. Você é um idiota. Tudo bem, mas eu vou fazer o quê? É o que eu cheguei. Tá tudo condicionado a um sistema. Tá bom, mas eu provo que chegou, então provo. Então você vai ter o quê? Um argumento. Se aquilo ali for bem plausível, falar, beleza, legal, o que mudou? Então eu vou examinando. Então, por questionar pessoas que eu avaliava que tinha conhecimento sobre o assunto, eu fiz perguntas simples e falei, bom, ainda tem uma brecha, tem uma possibilidade. Então eu prefiro... Então eu penso assim, se foi a Lua, legal, tudo bem, eu já sei que ele foi. Então hoje, qual é a informação que eu tenho hoje? Ele já foi, tá? O que vai acrescentar a mim ele ter ido à Lua? Que ele foi, legal, ser humano, joinha, joinha, joinha. E se eu exercitar o outro lado? Se eu falar assim, ele não foi. Então eu vou pegar minha massa aqui e vou pegar meu cérebro e vou começar a trabalhar. Eu vou falar assim, tá bom, se ele não foi, quais seriam as possibilidades? Então eu vou começar a usar técnicas de tentar entender o porquê. E no pior dos casos eu estou examinando um assunto complexo, entre aspas, complexo, para tentar ter uma opinião própria, né? Bom, basicamente isso daí. Qualquer coisa vocês me avisam, eu posto outro vídeo aí. Até mais.